toda ação tem uma reação. Aqui nós percebemos que o homem semear, se ele vai colher, né? Então, semana passada, nós tivemos capítulo 13 e 14 de Números, acampados ali em Cádiz Barneia, né? E hoje nós já, na minha leitura, eu li essa carta de Paulo aos Gálatas. Novamente nós vemos aqui ao capítulo 6, para meditar com os irmãos a palavra de Deus e observar um texto bem interessante que está no versículo 17, né? Paulo faz uma conclusão nessa carta. Havia aqui nesse contexto, né, uma questão doutrinária sobre a justificação. Inclusive essa carta, junto com a carta de Romanos, eles foram objeto, sim, foram material de estudo profundo na época da Reforma Protestante, né? E o versículo 17, Paulo, na conclusão dessa carta, diz que ninguém me inquiete, desde agora, que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Glória a Deus. As marcas do Senhor Jesus, né? Certamente, quando Cristo morre, mas antes da sua morte, ele passou por, foi cravado, pregado na cruz. Então, tem um soldado que depois da sua morte jogou uma lança no seu lado, né? E ficaram ali as marcas aquele sofrimento todo que ele passou, que ele padeceu, para, com tudo aquilo, ele construísse a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E o que Paulo está dizendo nessa carta é que literalmente ele, conforme escreveu a Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições religiosas, né? A perseguição já era uma realidade dos tempos bíblicos, né? E hoje também continua a mesma coisa, né? É um termo chamado aversão a Cristo. Os homens, nas suas ideias, nas suas ideologias, nos seus discursos, eles têm aversão a Cristo. Eles são contrários a todo símbolo cristão, né? E, por conseguinte, aqueles seguidores de Jesus, ou aqueles que seguem a Jesus só mais por uma questão de placa, né, de vestir essa marca do Evangelho, também sofrem perseguições religiosas. No caso de Paulo, foi uma realidade que ele enfrentou essa perseguição muito forte. Nós poderíamos aqui relatar, baseado na própria carta que ele dá toda a biografia, né, do seu ministério, e ele relata sofrimentos a qual ele sofreu na carne mesmo, no corpo mesmo, né? Eu gostaria de citar aqui o capítulo 11 de 2 aos Coríntios, apenas alguns versículos para mostrar para os irmãos, o versículo 23, que vai dizer exatamente, do capítulo 11, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, versículo 23, capítulo 11, segunda carta, eu ainda mais, ele vai falar dos seus trabalhos, muito mais em açoites, olha aí, ó, açoites. Então
todo esse conjunto da obra de sofrimento, ele trouxe cicatrizes, marcas no corpo do apóstolo. Além dos açoites, prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. No versículo 24 ele é bem específico, ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 5 quarentenas. Na quarentena é 39 chicotadas, né? Foi várias, não foi só uma. 3 vezes fui açoitado com varas. Você imagine que o corpo dele tinha muitas marcas referentes a essa oposição. O termo mais atual é a cristofobia, né? A aversão a Cristo. E isso os homens descontavam nos seguidores de Cristo. Então ele recebeu toda essa pancada, açoite. Uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Então aqui é só um resumo dos sofrimentos que Paulo sofreu no corpo da sua carne. Então, tendo em vista a aversão que ele fala aqui, né, dessa perseguição por parte dos judeus, porque a igreja surgiu dentro desse contexto, mas Cristo ele veio para formatar o novo Israel de Deus. Israel de Deus constituído de homens e mulheres, judeus e gentios, independente de posição, ricos e pobres, independente da sua posição social. Cristo unificou, Cristo perdoou homens e mulheres para serem um só corpo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o guia. Então toda a igreja tem que estar fundada em Cristo. Se você for fundamentado em outras correntes de pensamento, você tem que se centralizar na pessoa de Cristo. Glória a Deus. Cristo é o fundamento da igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, então, certamente Paulo tinha essa marca, a marca, né? A marca é algo que toca mesmo, né? É como se a gente fosse falar do ponto de vista atual, né? Nós temos várias empresas que têm a sua própria marca, né? E identifica. Por exemplo, no Antigo Testamento, lá no Êxodo 21, indo mais para Salmo 40, versículo 6, nós vamos encontrar um prisioneiro, um escravo. O escravo ele servia ao seu senhor durante 6 anos. E ao longo dos 6 anos ele tinha o direito de liberdade, a alforria do seu patrão. E no 7º ano ele poderia ficar livre. Todavia, se ele já tinha feito família, se ele queria ficar ali naquela fazenda, ali naquele trabalho, ele fazia um compromisso com o patrão. Um compromisso diante das autoridades de servir ao seu senhor como um escravo voluntário, por amor. E ali o escravo era levado até o juiz, né, e o salmista vai dizer essa mensagem simbólica, para dizer que Deus não queria aceitar sacrifício de animais, não queria oferendas. O que Deus queria era um espírito de um coração de um servo voluntário, que servisse a Deus não por imposição, mas por amor, com o coração voluntário e contrito. E é isso que o salmista diz nessa ideia do Salmo 40, o versículo de número 6. Ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas os meus ouvidos abristes. Então havia toda aquela simbologia. Aquele escravo, ele era marcado na sua orelha para dizer que ele tinha um dono.
A marca representava a identidade que nenhum outro senhor poderia tomar posse dele, porque ele já tinha um dono, ele já tinha um senhor sobre ele, já tinha um domínio sobre ele. Glória a Deus. Então, assim, de forma espiritualizando, glória a Deus, Deus quer que nós sejamos um servo que possa servir a Ele com alegria, com contentamento, com espírito voluntário, e não aquela questão, né, como que é obrigatório. Todo sistema que quer obrigar as pessoas a seguir uma linha de pensamento, a seguir um raciocínio, é um sistema opressor. O sistema de Cristo não tem imposição. A Bíblia diz lá em Zacarias que não é por força nem por violência, senão pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem não é simplesmente, ele segue na igreja como alguém que foi feita a sua cabeça, foi feita uma lavagem cerebral, e ele agora segue como um robô comandado por alguém. Não, ele segue a Cristo e está em obediência a uma denominação, a uma igreja que também segue os trilhos da doutrina de Cristo. Glória a Deus. Não é algo obrigatório, não é algo por imposição. Até porque Cristo, ele não vem, ele tem o poder, a soberania de fazer o que quer, mas quando é a questão do amor correspondido, ele continua amando o homem, mas ele quer que o homem e a mulher corresponda ao amor de Deus. Glória a Deus, sendo um servo voluntário. Glória a Jesus. Então a gente tem essa questão da marca, né? No servo, os animais eram marcados com o nome dos seus donos. Mas quem vai querer realmente implantar no mundo um sistema para marcar as pessoas obrigatoriamente, você sabe quem é? Não sabe? Eu tenho que me reportar aqui para o livro do Apocalipse, para mostrar para você o domínio dessa nova ordem, que eu não sei quando é que vai ser, mas afirmo que o caminho, o cenário está sendo, aos poucos, sendo preparado, né? O irmão cantou o hino sobre a volta de Jesus, e o cenário está sendo preparado para o domínio dessa nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela tem o seguinte domínio de cunho político, de cunho religioso, financeiro, certo? É estilo controle social. Ele quer controlar a sociedade, quer controlar as pessoas, quer controlar o que elas compram, quer controlar a questão mesmo, as suas liberdades individuais. O Apocalipse 13, ele vai relatar o fato muito importante. Primeiro ele fala sobre um ser que vai ter o seu propósito de dominação mundial, global, na organização, na política do mundo. Em seguida nós temos outro ser humano, outra pessoa que vai ter um domínio sobre a questão religiosa. Entendam que o que os judaizantes, no contexto de Paulo aos Gálatas, eles estavam querendo obrigar as pessoas a circuncidar-se, como algo que seria necessário para fazer a composição do plano da salvação. E Paulo vai contrastar essa questão. Não tem nada por imposição, não tem nada de obrigação.
Você tem que ser uma nova criatura. Lá na frente ele vai dizer isso. Mas, irmãos, exatamente observando o capítulo 13, o versículo 16, vejam aí. Ele faz que todos, é todos, viu? É toda a massa. Todos. Quem? Pequenos e grandes. Que mais? Ricos e pobres. Veja aí, livres e servos. Versículo 16. Que lhes sejam posto um sinal, uma marca. Aí ele vai dizer a parte do corpo da pessoa, que é na testa ou na mão direita ou na testa. Já houve várias cogitações sobre que sinal, que marca será essa, hein, Zé Ricardo? Eu não sei. Tudo indica que é algo assim que vai ter assim como se fosse algo assim dessa nova, né, informática, que vai te dar o teu, por exemplo, se você ligar o seu hoje no celular, você sabe onde é que você está. Tem carros, né, que são, você bota lá um negóciozinho lá, tipo um chip, e as pessoas localizam o local que você está, o seu carro. Se o celular foi roubado, você já sabe o local onde ele está. Então, esse controle, tudo é baseado como se fosse uma marca que identifique o domínio dessa nova ordem mundial. Falei que essa nova ordem ela é anticristo, anticristã. Tudo que se opõe a Deus, a característica dessa nova ordem é tudo que se opõe a Deus, tudo que se opõe ao Evangelho, tudo que se opõe à ética, tudo que se opõe à moralidade, tudo que se opõe à verdade. É um reino baseado na mentira, é um reino baseado na iniquidade. A Bíblia chama o homem do pecado, e ele vem com o objetivo de marcar as pessoas, marcar os homens e as mulheres de todas as classes, de todas as elites, ricos e pobres, grandes e pequenos, servos e escravos, para que elas possam subsistir, que elas estão sob o controle. Isso aqui é uma questão profética, irmãos. A gente acredita que Cristo volte antes desse acontecimento, né? Porque se Cristo voltar e você estiver aqui, e você tem que submeter a isso para fazer parte, é igual quando nós pregamos, né? As pessoas, nós temos que fazer parte do que todo mundo faz, do que todo mundo pensa, nós temos que seguir a galera. Mas a verdade, o cristão é um contraponto a esse sistema, porque a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem do que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quem entra em aliança com essa filosofia, está negando ao senhorio de Cristo, está se submetendo a um senhor maquiavélico, um senhor maligno, um senhor que é dominado pelo próprio maligno, o Satanás. E aí diz a Bíblia, versículo 17, para que ninguém, olha, o domínio para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é uma sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é um número de homem, e o seu número é 666. Aqui nós falamos dessa imposição, do sentido político, uma imposição da questão do comércio, a imposição também da questão da adoração. A gente podia ler mais anteriormente, mas vocês podem ler aí, nos versículos 12
exerce o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga moral foi curado. Fez grandes sinais de maneira que até fogo fez descer do céu à terra à vista dos homens. Ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Veja o versículo 15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos. Olha aí, fizesse que fossem mortos quem? Os que não adorassem a imagem. É como algo, é como um culto obrigatório. Quem não adora, quem não se submete, não compra, não vende, quem não adora, morre. É um sistema da nova ordem mundial. Isso está sendo preparado no mundo atual que nós estamos vivendo. Nós precisamos se preparar espiritualmente. Nós precisamos ser igrejas de Jesus aqui na terra. Mesmo que em alguns lugares do mundo, essa aversão à pessoa de Cristo é notável. Veja aí aquele site chamado Portas Abertas. Há perseguições em todo o mundo. Agora tivemos alguns casos na Europa. Mas eu quero falar nesta noite sobre as marcas que identificam se realmente nós somos a igreja. Mas a marca que identifica esse domínio de Cristo sobre a igreja. São marcas importantes que nós não podemos deixar de tê-las. Glória a Deus. Por exemplo, eu quero iniciar dizendo para os irmãos que a primeira marca que você, para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja daqueles que têm um compromisso ético, um compromisso com a verdade, um compromisso com a moralidade, um compromisso com Deus, um compromisso sério, glória a Deus. Primeira marca dessa igreja, que foi tocado por Deus, né? Que o Espírito Santo convenceu, é exatamente a resposta do homem. É quando o homem, não de forma forçada, não de forma assim que o homem seja impelido, não, nem homem nem mulher é impelido a servir a Deus. Deus chama: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Não é por imposição, glória a Deus. Mas a conversão é uma marca muito importante na vida da igreja, do crente que serve a Deus. O versículo 15, veja aí. Paulo diz assim, olha, em Cristo Jesus. A convenção, ela é em Cristo Jesus. Não é você converter de religião A para religião B. O pessoal diz, agora eu faço parte da lei dos crentes, né? Como se tivesse outras leis, né? A lei dos crentes. Não tem esse negócio de lei dos crentes. Temos a verdade de Deus, a verdade que liberta. Conhecimento que liberta é Cristo. Glória a Deus. Não é simplesmente você guardar dogmas, você simplesmente participar de um batismo no ministério, na congregação, não. É em Cristo Jesus você se converter. E em Cristo Jesus não tem rito, não tem esse sinal físico da aliança de Deus com Abraão, que perdurou para os judeus, que o próprio Jesus cumpriu toda a lei. Não tem isso não. Não tem circuncisão, não tem incircuncisão, não tem nada. Nenhuma virtude alguma. Mas você tem que ser uma nova criatura. A marca do cristão é ser uma nova criatura. Glória a Deus. Não podemos viver em Cristo ainda vivendo como o velho homem, a velha natureza. Irmãos, descobri aqui, a irmã, falando aqui com a irmã Leia, que a gente pensa que o velho homem, quando a gente mergulha nas águas lá, rapaz, o velho homem morreu. Eu aprendi uma coisa: o velho homem sabe fazer, sabe o quê? Ele não morre afogado.
que ele sabe nadar. Viu, Duda? Quando você se acorda, o velho homem não morreu. Ele está ali com você. Ele escapou. Ele não morreu afogado. Você pensa que ele morreu afogado, mas ele não morreu, não. Você precisa vigiar constantemente. Você precisa ser uma nova criatura. É uma marca que identifica o verdadeiro discípulo de Cristo. É ser uma nova criatura. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que após essa conversão, né, a regeneração é o ato de Deus para o convertido. A conversão é o homem se direcionar a Cristo. É a vida do homem, é os pensamentos da mulher, é as atitudes daquela pessoa que se volta ao senhorio de Cristo. Glória a Deus. Agora, a parte humana, Cristo regenera. Aí você vai se convertendo. Glória a Deus. Mas tem algumas coisas que você tem que colocar tudo no altar de Deus. Isso não é mais fácil. Isso não é muito fácil, quer dizer. Aí vem uma parte que eu quero falar sobre a consagração. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o seu eu. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é uma marca que identifica a verdadeira igreja. É aqueles que servem a Cristo. Aí, irmãos, eu descobri aqui no livro da carta, né? Algumas coisas que a gente tem que crucificar. A consagração do cristão. Acontece quando ele tem que... Isso aqui não é fácil, não. Gálatas 2:20. O 19 também. Porque eu, pela lei, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Isso é uma coisa muito importante. A consagração é a crucificação do eu, a crucificação do velho homem. Isso é um processo diário. Essa consagração, ela anda junto com a santificação progressiva, que é uma outra marca do cristão. Ele tem que entregar, se converter, ele tem que aceitar o propósito de Deus, e ele tem que deixar o velho homem morto cada dia. Concluindo o versículo 20, dizendo que já estou crucificado com Cristo e vivo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. O capítulo 6, o versículo 14, aí tem outra parte da crucificação. Além do eu, ele diz: mas longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual, olha aí, o mundo está crucificado para mim. É a segunda parte. E eu estou crucificado para o mundo. Interessante aqui, eu vi até o pastor explicando isso aqui, o nosso pastor presidente, que você está crucificado para o mundo, é você cortar todas os vícios, bebedice, jogatina, você cortar todas aqueles tentáculos que te absorviam. Mas o eu está crucificado para o mundo, porque, percebam, os filhos de Israel, quando estavam naquela caminhada, geograficamente eles deixaram os ídolos, deixaram o Egito para trás, deixaram a servidão para trás, deixaram as festas lá do Egito, os carnavais, mas eles estavam no deserto, e a missão que Moisés tinha era que aquelas pessoas retirassem toda aquela gama que estava instaurado ainda dentro deles. O eu,
aqueles pensamentos, aquela questão da inveja, glória a Deus, aquela velha tendência da incredulidade, da murmuração. Então isso ainda era muito forte na vida dos israelitas, e por que não dizer da vida de muitos de hoje. Então o processo é isso que eu estou dizendo aqui, um processo de entregar-se, de consagrar-se, de entregar o eu, de estar crucificado para o mundo está crucificado para mim. Irmãos, isso é um processo que exige nada menos de que outra marca importante que deve marcar a igreja daqueles que são dominados. O apóstolo vai dizer com muita exatidão: que outra marca é essa? Percebamos que nós falamos sobre a marca da conversão, a marca da consagração, da santificação do cristão. Mas o importante é que tudo isso aqui, o cristão não está só. O homem e a mulher de Deus, ele não carrega um jugo pesado. Não, o evangelho não é jugo pesado. O evangelho não é imposição, não é por força nem por violência. Quem quer aplicar a imposição, a força, a violência, de certa forma, são os religiosos. Mas é o Espírito Santo de Deus que marca a nossa vida, que nos capacita, que nos aprimora, que nos ajuda a vencer cada dia o velho homem, a velha natureza, o mundo que está dentro de nós, o mundo da inveja, o mundo da pessoas que gostam que já tem aquela tendência natural do ser humano de falar mal uns dos outros. É uma coisa natural. Isso faz parte de uma natureza humana que nós convivemos com ela e nós precisamos levar ao altar de Deus para consagrar-nos diante do Senhor. Como eu preguei aqui no domingo, Isaías pregando, falando, ai dos ébrios, ai daqueles que fazem isto, quando ele percebe que ele também precisava de uma restauração, e ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. E Deus ali restaurou a vida do profeta. E a nossa vida é de glória em glória, é de fé em fé, é de restauração em restauração, é de avivamento em avivamento, é de reforma em reforma. Glória a Deus. A obra não está concluída, mas essas são questões importantes que marcam a vida do cristão. É a conversão verdadeira, é voltar-se, consagrar-se ao Senhor, é a santificação progressiva. Mas tudo isso tem outra marca importante que está conosco. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis. Você já está na presença de Deus. Você já está convertida. Você já está andando com Deus. Tem algumas coisas que tem que ser aperfeiçoado. Isso leva algum tempo. Mas continuemos. Em quem vocês estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vocês foram selados. Com que marca? O Espírito Santo da promessa. O Espírito selou para o dia da redenção. O Espírito Santo nos capacita, é o Espírito da promessa. Ele está dizendo aqui que nós somos, lá em 2 Coríntios, somos cartas autenticadas com o selo do Espírito Santo. Glória a Deus! Então, meu irmão, não fique só não, você tem um amigo que está com você, nas horas difíceis. Espírito Santo de Deus me socorre. Espírito Santo coloca a palavra na minha boca. Espírito Santo me ajuda a dominar a minha ira. Espírito Santo me ajuda a dominar essa vontade de falar mal uns dos outros. Espírito Santo que santifica. O Espírito Santo que nos envolve. Glória a Deus. Ele marca a vida do servo de Deus.
autentica. Porque a igreja de 25 de Mateus, a parábola diz que 10, apenas 5 tinha azeite com reserva. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, igreja apenas de fachada, igrejas apenas de cantoria, igrejas apenas de religiosidade, igreja apenas de falsa conversão, sem a presença do Espírito Santo. É uma igreja que tem todas as prerrogativas, mas falta a essência, a marca do Espírito Santo, o Espírito que lidera, o Espírito que conduz, o Espírito que direciona, o Espírito que faz a obra de Cristo. E uma das obras maravilhosas de Cristo, sabe o que é? É a implantação do fruto do Espírito, que nós falamos aqui muito bem no ano passado, no capítulo 5. Ele vai implantando na nossa vida o domínio próprio, glória a Deus. E uma coisa importante que nós temos que ver aqui, é que outra marca que distingue a igreja, exatamente nesse mover do Espírito, o carro-chefe desse fruto do Espírito que nós falamos muito bem no ano passado, mas nos faz necessário nós voltarmos aqui. Apocalipse, melhor dizendo, lá em João 13, né, ele diz que o que identificaria, o que marcaria a igreja em relação ao mundo, é exatamente a presença do Espírito Santo, revitalizando na igreja o amor do Pai, o amor de Deus. Isso está escrito aonde? Capítulo 13, 35. Depois vocês podem ler aí. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Interessante aqui que ele vai adentrar nessa questão do amar uns aos outros. Ele vai dar um exemplo prático para nós, que a gente está muito egoísta, né? Preocupado com os nossos problemas, com as nossas dores, lamentando a nossa própria sorte, lamentando, achando pesada a nossa cruz, dizendo assim: Jesus está difícil. Aí o Senhor, usando a vida do apóstolo pelo Espírito Santo, diz assim no versículo 2 do capítulo 6 de Gálatas: o que? Voltamos para o capítulo 6. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é o resumo de toda a lei de Cristo? Qual é o resumo da lei de Cristo? É o amor. Isso é obra não fabricada por homem algum, porque o homem é mais fácil se zangar, se irar, ficar com raiva, ficar com ira. Mas o amor derramado pelo Espírito Santo, ele faz coisas gloriosas na vida do homem e da mulher. São marcas que identificam o senhorio de Cristo sobre a igreja. A igreja tem essa marca, essa identidade, glória a Deus. Meus irmãos, é tudo isso. Glória a Jesus. Mas eu queria só encerrar, dizer para vocês que além dessa conversão, dessa consagração, dessa questão da santificação progressiva, do penhor que marca a vida dos crentes que servem a Deus, da implantação do amor que nos conduz a ajudar um ao outro, a amar um ao outro, a carregar as cargas. Aí eu vou dizer assim: meu Deus, a minha carga está tão pesada, ainda vou ter que levar a carga dos outros. Pois é, você foi chamado para ser uma pessoa diferente do ser humano natural. O ser humano egoísta só está preocupado consigo mesmo. Mas um ser humano que foi tocado pelo Espírito Santo, ele se preocupa em levar a carga uns dos outros. Mas para finalizarmos, veja bem, uma marca que não pode faltar, porque depois que se converte, se aprimora, Deus está trabalhando o caráter, Deus está aperfeiçoando. Mas tem uma coisa, irmãos,
Tem gente que já andou, já fez todas as etapas, aí chega um tempo que ele diz: agora eu estou cansado. Sabe que eu estou enjoado desse negócio de igreja? Estou cansado dessas pregações. E a Bíblia dá uma recomendação que uma marca da igreja é exatamente, está no versículo 9, a marca da perseverança. Nós podemos até dizer, né, conforme lá a perseverança dos santos. Tem que ir até o final, irmão. Tem gente que desiste da metade do caminho. Tem gente que já está se cansando. Mal começou, eu vou dizer agora igual o Jeremias. Jeremias no início, né, estava lá: Senhor, estou cansado, Senhor, não aguento mais. Aí o Senhor perguntou para ele: Jeremias, você te fatigas correres com os homens? Experimenta correr contra os cavalos. A corrida da vida, você está se fatigando com coisas pequenas. Imagine se você for experimentar coisas piores. Se você, nessa circunstância que você está reclamando da vida. Imagine se a situação for mais adversa. Imagine se o clima esquentar e se houver uma aversão, uma perseguição religiosa. E aí, você vai desistir? Então a marca da igreja, e não cansemos de fazer o bem, a marca da perseverança, porque no tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não podemos recuar, não podemos desfalecer. Glória a Deus. Meus irmãos, isso aqui é necessário, essa marca, porque depois de haver tudo, depois de se converter, Deus libertou, Deus tirou toda a mágoa, Deus te purificou, você agora está andando numa novidade de vida, mas está querendo voltar, está querendo desfalecer. Não cansemos de fazer o bem. É a mensagem para nós nessa noite. Tem muita gente cansada. Eu sei que a pessoa trabalhar, dirigir, e vem para o culto de doutrina desse, tem alguns irmãos que estão cansados. Irmão, tem hora que está cansado mesmo. Cansaço físico, né, Duda? Dá um cansaço. Tem hora que o irmão dá uma pescada. Calma, irmão, não vá pescar aí na igreja, não. Tem uns irmãos que ficam bocejando na hora do culto. Meu Deus do céu. Mas não cansemos. Eu me lembrei agora de uma passagem bíblica de um dos valentes de Davi, irmão. É forte. O homem pegou lá um campo de lentilhas, lutou bravamente contra os filisteus, não desistiu do seu pedaço de terra. Não foi como muitos de nós, a gente começa um projeto, cheio de empolgação. Quando chega nem na metade, estou tudo cansado. Como eu estou cansado, o sol está quente. Quando o sol está quente, não está chovendo. Não sei que, não é tanta desculpa. É igual aquela parábola lá. Casei, comprei um campo, comprei uma junta de bois. Não vou hoje não. Mas, irmãos, não podemos deixar as circunstâncias fazer-nos paralisar. Nós precisamos continuar, precisamos perseverar, porque os que perseveram até o fim são identificados como os verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a questão é perseverança. Eu acho que uma marca que eu não vou falar aqui, mas é importante, né? A questão da oração. Nós precisamos, né? Eu até falei no domingo. Jesus manda a gente orar pelo menos 1 hora, a gente não está orando nem 1 hora. Dá logo sono, né? Mas isso é uma batalha, viu, irmão? Tem algumas forças que querem roubar o nosso tempo da oração. Mas precisamos perseverar, como a Bíblia diz no Novo Testamento, perseverar em oração. Mas uma questão que eu quero só dizer aqui no versículo 10 para finalizar. Então, enquanto temos tempo, irmão, enquanto temos tempo, façamos o bem.
É a expressão fazer o bem. Ela está associada com a prática do serviço cristão. Eu tenho que me reportar a mensagem de quinta-feira, para dizer que depois que Isaías teve toda aquela visão da glória de Deus, depois que ele teve um encontro com Deus, depois que o seu pecado foi purificado, depois que ele ouviu a voz de Deus, aí o que foi que ele disse? Eis-me aqui, envia o outro ali. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está falando de Isaías 5, está à disposição de Deus para uma missão, para um serviço, para uma obra. Então nós falamos em Efésios 2:8, vós sois salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:10, mas nós fomos salvos para a prática das boas obras. Isso está falando do serviço cristão. Então ele diz aqui que esse serviço cristão, fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Então que o Senhor abençoe a igreja aqui local, que o Senhor nos dê a força para nós sermos marcados pelo Espírito Santo da verdade, que nos qualifique para o seu serviço. Cada pessoa tem um chamado, não podemos nos cansar da obra de Deus, nos cansar de fazermos o trabalho de Deus, nos cansarmos da oração. Precisamos se identificar com esse Senhor, que não é um Senhor embusteiro, não é um Senhor opressor, Ele é um Senhor que é puro de coração. Ele nos deu o Espírito da promessa para nos ajudar nas nossas fraquezas. Glória a Deus! Ele nos ajuda, nos encoraja, Ele nos anima. Ele marca a igreja com o selo da promessa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus irmãos em Cristo, vamos concluir com um louvor ao Senhor, um louvor da harpa cristã, para a glória do nome de Jesus. Os irmãos, vejam aí o louvor de número, não sei se é o 147. Irmão, leva seu louvor a Deus com o hino 147. Era um hino bem conhecido ali, né? Quero eu servir-te. Essa mensagem tem todo esse aspecto também do serviço, né? Da consagração. São marcas que nós não podemos perder. Caso contrário, nós vamos ser aquela marca pirata. Aqueles crente que não é original, que não é verdadeiro. São essas marcas que identificam a verdadeiro cristã. Pode vir aqui, viu, Lé? Tem a harpa aqui, você vem louvar a Deus aqui.